Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta a Ponto de Vista. Retomando a nossa questão, professor Anderson, a questão do impacto realmente ocorre sobre a região. Nós falamos aí em números, né? Eu queria saber, em termos concretos, o que a pesquisa de vocês já reflete? Então, os assentamentos hoje, eles possibilitariam uma reorganização do sistema agroalimentar da região do Pontal do Paranapanema. Nós temos algumas prospecções dizendo que a população, que hoje no mundo é de 7 bilhões, até 2050 deve dobrar. Com base nessa projeção, você tem a expectativa de 2 sistemas agroalimentares no futuro, que são os transgênicos e os orgânicos. No caso da nossa região, os assentamentos rurais representam uma possibilidade de investimento, né, na produção de alimentos orgânicos, dada as características desse sistema de produção com as famílias assentadas. Ok. Professor Baroni, o senhor como sociólogo, nós podemos vislumbrar uma articulação dos assentamentos rurais com esse mercado novo, que é um mercado em plena ascensão, mercado de alimentos e principalmente de produtos orgânicos que pode ser desenvolvido aqui. Como é que isso afetaria, de certa forma, essas relações no campo? O que poderia traduzir para as relações no interior dos assentamentos? Olha, toda uma mudança que precisa ser mais sistêmica, global, por assim dizer, nessa área, pressupõe uma preocupação maior, né, que deve ser por parte de toda a sociedade, no sentido do consumo de alimentos mais saudáveis, alimentos isentos de agroquímicos, que é uma tendência mesmo hoje muito forte e que deve se tornar bastante mais forte no futuro. Isso fortalece eminentemente a agricultura familiar, que ela tem mais potencialidade para desenvolver produção agrícola nesse novo paradigma, né, que é considerado paradigma agroecológico. E isso certamente potencializa o desenvolvimento dessa agricultura familiar hoje nos assentamentos, né? E, como disse o professor Anderson, dentro de um sistema agroalimentar mais saudável, mais limpo, né? Mas também com potencial produtivo para alimentar toda essa população. Uhum. A agroecologia, ela não é simplesmente o fato de produzir orgânicos, mas é, como o senhor disse, toda uma mudança de conceito, um conceito de vida mesmo. Nós temos aqui na nossa região, e onde estão os assentamentos, uma área extremamente degradada, uma exploração muito que deteriorou muito o solo e as nascentes, etc. O senhor vislumbra essa possibilidade dessa recuperação através desta visão da agroecologia? Sim, vislumbro sim. O processo de ocupação do Pontal deixou um passivo ambiental enorme e hoje nós temos 3 grandes projetos produtivos na região que poderiam contribuir com a recuperação da biodiversidade regional. Nós temos em movimento, né, estão em fase de implantação, 3 núcleos de referência em agroecologia, um no assentamento Santa Rosa, no município de Rosana, um na Gleba 15 de Novembro, no assentamento de Euclides da Cunha, e um no assentamento Santa Zélia, no município de Teodoro Sampaio, que estão direcionados a fomentar a produção agroecológica nos assentamentos. Um outro projeto de referência interessante que poderia conduzir também essa revitalização da biodiversidade regional é a questão de produção de biodiesel com biodiversidade, que seria uma alternativa das famílias cumprirem a norma ambiental com a plantação de macaúba, que é uma árvore nativa da região, e com isso, estabelecido um plano de manejo, conseguir, a partir de um determinado período, fazer a extração tanto do óleo quanto da madeira da macaúba, tendo assim uma fonte de renda. E como a macaúba cresce de maneira vertical, eles poderiam ainda consorciar a produção de alimentos, fugindo daquele debate entre produção de energia e produção de alimentos. Um terceiro projeto seria da Embrapa, que está acontecendo na região, que é o incentivo à produção de leite sustentável. Então, eles estão tentando diminuir, né, o uso de insumos na produção de leite e, com isso, estabelecer uma agenda de transição para a produção de leite agroecológico na região.
Esses 3 projetos de referência seriam aí uma importante contribuição tanto para a produção no paradigma agroecológico, a produção orgânica de alimentos, quanto para trazer para a região de volta, né, essa possibilidade de recuperação do seu passivo ambiental, que é enorme. Uhum. Professor Baroni, essas novas orientações com base na sustentabilidade ambiental, eles são projetos que se desenvolvem coletivamente ou são projetos que se pensam na organização individual das unidades de produção dentro do assentamento rural? Olha, Wilson, esses projetos, eles sempre levam em consideração uma organização mais coletiva, não necessariamente como há alguns anos se tentou realizar aqui no Pontal, através dos assentamentos, como grandes cooperativas, mas mais grupos associativos, certo? Que estimulando a cooperação dentro desses pequenos grupos, né? Eu acho que hoje, tanto o gestor público, quanto assistência técnica e mesmo as lideranças dos